Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. Se o Senhor Secretário bem percebeu, a minha questão foi exatamente essa. Como é que se justificava que numa região onde nós nos queremos afirmar pela qualidade, ainda hoje, em 2015, e os meus dados eram de 2014, em 2014, mais de 20% das explorações não conseguissem cumprir. Tenho aqui uma apresentação vossa, com os valores por ilha. Portanto, mais de 20% das explorações agrícolas não cumpriam com os valores mínimos de higiene e segurança, fosse pelas células somáticas, fosse pelos micro-organismos totais. E o Sr. Secretário explica muito bem que com a implementação do PCOL, obviamente que vamos sair desta situação. A minha questão, e aquilo que me admira, é que se o PCOL tinha que estar implementado desde 2008, como é que só um ano antes é que a região começa a fazer um esforço para conseguir sair desta situação? Obviamente que, quando se começam a tomar as medidas de boas práticas de higiene e de boas práticas de maneio, que é aquilo que o PCOL é, obviamente que saímos de 20% para 10%. Ótimo. Muito tarde, e não percebo, e não me conseguiu explicar como é que, se o PCOL deve estar implementado desde 2008, só em 2014 é que a gente começa a fazer um esforço, porque um ano depois vem o fim das cotas. E quando eu lhe pergunto como é que o senhor, com os seus apoios do POSEI e do Pró-Rural, quer fomentar a qualidade, diferenciando os apoios para a qualidade, não me venha falar do pagamento do preço à produção, que são duas coisas completamente diferentes. Aquilo que o senhor devia fazer é, dos apoios que nós damos, dos apoios que o Governo dá, se temos explorações que entregam leite de qualidade, são majoradas, se temos explorações que entregam leite de má qualidade, são penalizadas. Isto é que é mostrar que o Governo tem políticas que apostam na qualidade. Se os pagamentos são feitos igual para todos, seja com boa ou com má qualidade, peço desculpa, mas não é essa a mensagem que os senhores estão a passar aos vossos produtores. E já agora, em relação a uma questão que o Sr. Presidente do Governo levantou e que é muito pertinente, que foi exatamente o facto do preço pago à produção ser uma questão que não tinha apenas a ver com o fim das cotas, concordamos em absoluto. Aliás, a disparidade do pagamento de preços à produção nas diferentes ilhas é um assunto muito antigo e que este Governo nunca conseguiu resolver. Aliás, há 3 anos atrás, já o senhor era Presidente do Governo, os produtores da Terceira rebelaram-se contra o fato de serem mais mal pagos. Os senhores, como é hábito, mandaram fazer um estudo, ao CERCLA, que chegou à conclusão de que não havia diferença no valor pago à produção entre os produtores da Terceira e de São Miguel. Uma vez mais, tiveram que ser os produtores a fazer o seu trabalho, que encomendaram um estudo independente, que afinal veio mostrar que os produtores da Terceira eram muitíssimo mais mal pagos. Mas em relação ao pagamento à produção, a pior situação de todas é, de facto, os produtores de São Jorge, que há anos que implementaram, e o Sr. Secretário sabe, há anos que implementaram as boas práticas de maneio, as boas práticas de ordenha, que entregam um leite de excelente qualidade, higieno-sanitária. E outra coisa não seria possível, porque o queijo de São Jorge é feito com leite cru, portanto, eles eram obrigados a fazer isto ou não entregavam, são de todos os mais mal pagos. E eu pergunto se é assim que nós queremos premiar a excelência e se é assim que nós queremos incentivar a qualidade na região. E em relação a esta questão, esta discussão eterna, se vale a pena produzir mais ou com melhor qualidade, portanto, a questão qualidade versus pagamento à produção, há uma questão que tem que ser claramente esclarecida e a que nenhum Governo ainda respondeu de forma clara e taxativa. Ou seja, a região deve ser uma região exportadora de leite ou exportadora de produtos lácteos. Porque nós sabemos que a qualidade para a transformação não é o mesmo investimento que se deve fazer para o aumento da produção. E agora aproveito para responder ao Sr. Deputado Sambento. Essa é exatamente uma das coisas em relação às quais nós sempre divergimos. É que os senhores vêm sempre com a questão de que aumentaram o volume de produção, aumentaram. Isso custou-nos quanto? Estão a produzir leite a que preço? Quanto é que pagam de ração? Quanto é que pagaram para conseguir esse aumento de volume de produção? Isso é aquilo que nós temos que ver. É se temos um sistema que é sustentável, se estamos a produzir leite com qualidade, usando os nossos recursos endógenos, capitalizando daquilo que temos de melhor, ou se só queremos aumentar o volume de produção. Isso
foi sempre aquilo que nos distinguiu. Portanto, vir insistir nisso no debate só nos dá razão. E, portanto, o Sr. Secretário sabe, e todos nós sabemos, que nunca seremos competitivos no mercado do leite UHT. Por muita qualidade que o leite da região tenha, por muitas propriedades que tenha nutricionais, o preço do transporte de um litro de leite nunca nos permitirá ser concorrenciais com economias de escala. O senhor sabe tão bem quanto eu que para produzir 1 quilo de queijo nós usamos 10 litros de leite. E, portanto, se fizermos a transformação na região, aquilo que estamos a garantir não só que fica o valor acrescentado na região, mas que ficam os 9 litros de soro ou de água que nós teríamos que pagar no transporte. E mais, nós, na região, ainda não aproveitamos o soro como devíamos. E o senhor sabe tão bem quanto eu que, em termos de produtos lácteos, é uma indústria das mais valorizadas hoje em dia. A única coisa que nós fazemos é secar. E, na pior das hipóteses, continuamos a meter nas hectares, tendo que pagar aquilo com uma carga poluente enorme. Portanto, há muita coisa aqui que deve ser definida e a discussão se vamos produzir mais ou vamos produzir com melhor qualidade tem que ser os senhores a dar um sinal claro, porque senão os produtores continuam a dizer porque é que eu vou produzir com mais qualidade se me pagam a quantidade. E isto é uma discussão que este Governo não pode fugir mais e que tem que dar sinais claros à produção. Outra questão que o Sr. Presidente também chamou aqui, que é, temos que falar, é da questão da comercialização e dos mercados e como é que vamos comercializar os nossos produtos. Eu não podia estar mais de acordo, mas se bem me lembro, a Lacta Açores foi criada exatamente para isso, para criar canais de comercialização, captar mercados, onde nós pudéssemos escoar os nossos produtos para mercados que valorizassem a nossa excelência e o que a Lacta Açores fez, o senhor sabe tão bem quanto eu, que foi comercializar o queijo de São Jorge DOP, que é a joia da coroa, como produto de marca branca nas grandes superfícies. E, portanto, para que é que se criou a Lacta Açores? Eu pergunto se a Lacta Açores, no fundo, hoje em dia serve para ser um apoio financeiro às cooperativas regionais que faliram pelas políticas que os senhores andaram a implementar durante todos estes anos. E agora, em relação ao senhor deputado Duarte Moreira. Antes de criticar a ministra Assunção Cristas, eu pedia-lhe que fizesse um exercício de memória e se lembrasse do seu ministro Jaime Silva, que se bem me lembro, negou-se a fazer parte da minoria de bloqueio, que na Europa estava a lutar contra as cotas e que precisava de Portugal nessa minoria e à qual ele se recusou a fazer parte. Mas mais grave, ele ainda afirmou que o POSEI, que o senhor tanto fala, que o atual envelope financeiro do POSEI seria mais que suficiente para fazer face aos efeitos do fim das cotas leiteiras. Okay? E já agora que falamos do POSEI, como o senhor secretário bem sabe, dentro de semanas vai haver uma avaliação externa. E o senhor comissário deixou claro que, consoante o resultado dessa avaliação, ia-se produzir um relatório e que esse relatório até poderia levar a mexidas no POSEI, uma alteração do regime POSEI. E se o senhor bem se lembra, há um ano atrás aqui, quando estávamos a discutir o POSEI, eu li-lhe ipsis verbis algumas conclusões do relatório anterior que preocuparam imensamente o CDS, nomeadamente quando se dizia claramente que não se podia continuar a subsidiar os fatores de produção, de que o POSEI deveria ser um instrumento para a diversificação agrícola e aquilo que o senhor respondeu foi zero. Respondeu a todos os deputados nesta Casa das suas intervenções e, pura e simplesmente, ignorou os alertas que nós fizemos a essa questão. E, portanto, a questão que eu lhe coloco é se, por acaso, o relatório, mas que pense, se o relatório for desfavorável à região, estamos ou não estamos preparados, temos ou não temos mecanismos para fazer face a essa penalização adicional que ainda nos pode vir a acontecer. Muito obrigada.